Fala pessoal, beleza? Ítalo Santos aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Vida Memorável. No vídeo de hoje eu gostaria de falar simplesmente do assunto que mais me atrai, do assunto que eu mais gosto de falar. E portanto, eu faço aqui um convite para você. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu produzi esse conteúdo com bastante carinho e eu tenho certeza que vai agregar bastante valor para você. Então vamos lá? Bom, o assunto que eu queria falar, indo direto ao ponto, sendo bem assertivo, é esse aqui, né? Expansão da consciência. E a primeira pergunta que pode surgir, evidentemente, é, afinal de contas, o que é? E para tanto, antes de entrar na definição, eu gostaria aqui de fazer referência a dois livros bem interessantes sobre o assunto: O Poder da Consciência, de Deepak Chopra, e O Poder da Autorresponsabilidade, do autor Paulo Vieira. São livros muito interessantes e fica aqui minha recomendação. A expansão da consciência é um conceito bem intuitivo, né? Expandir a consciência nada mais é do que você conseguir expandir a sua percepção da realidade, o que na verdade é um conceito bem interessante na sociedade que a gente vive. É você cada vez mais sair daquela percepção de que o mundo é tão somente aquela pequena bolha de evidências que você colhe. Então quando você consegue sair e expandir a consciência, você consegue ver que, vamos imaginar que isso aqui é só sua percepção da realidade, isso tudo é realidade. E quando você expande a consciência, você percebe que você tem aquele estado. A realidade é algo muito maior do que eu achava que ela era. Isso é algo muito interessante. De acordo com o livro do Paulo Vieira, que eu acabei de citar aqui, essa expansão da consciência, esse processo, pode ser dividido didaticamente em três etapas, três níveis, melhor dizendo. São esses aqui. O nível disfuncional, que é caracterizado por pessoas que têm um alto apego a valores e crenças que são incapazes ou têm uma dificuldade muito grande de se desfazer dos seus valores, das suas crenças, têm uma resistência enorme a aceitar a mudança. Vou tratar disso daqui a pouco. Logo em seguida, subindo mais o nível, você tem as pessoas que têm um nível de expansão da consciência relativa, são aquelas pessoas que até observam, estão ali em cima do muro, observam que para lá há um caminho de expansão maior da consciência, mas para ela, sabe, tá cômodo aqui, tá gostoso, tá cômodo ficar aqui na minha zona de conforto. Infelizmente, muitas pessoas escolhem acreditar naquilo que faz mais sentido de acordo com as crenças e os valores dela, e não naquilo que necessariamente é a verdade, a realidade em si. E isso, infelizmente, é algo que está acontecendo muito na nossa sociedade brasileira, né? E adiante mais um pouquinho, expandindo um pouco mais a sua consciência, você consegue chegar no nível pleno. O importante aqui citar, o nível pleno em 100% não existe, né? Ninguém chega 100% no nível pleno, ninguém tem 100% de ciência de tudo que acontece ao redor da realidade, da percepção de outras pessoas. Então, a expansão no nível pleno nada mais é do que um caminho, um processo, muito mais do que uma linha de chegada. Então, pessoas que estão nesse nível pleno são pessoas que estão muito mais desapegadas de valores e crenças, são pessoas que estão totalmente flexibilizadas a mudar suas convicções quando há fatos e argumentos que comprovam o contrário. E aqui eu coloquei essa seta aqui, né? Resistência apontando para baixo, significa que quanto mais você desce nessa escala, maior é a resistência da pessoa em aceitar a realidade. Uma pessoa que tem um nível de expansão da consciência, um nível pleno, ela tem uma baixíssima resistência a aceitar mudança. Às vezes acontecem frustrações e de fato acontece na nossa vida. Faz parte da vida. E aí são pessoas que estão mais aptas a lidar com frustrações porque elas têm uma menor resistência a lidar com a mudança. E por ter menor resistência, elas acabam desenvolvendo menor dor emocional em relação àquilo. E o grande fato é a base desse nível, né? As pessoas de nível disfuncional, infelizmente, elas se apegam tão fortemente aos seus valores, às suas crenças, que uma crítica a esse valor e a essa crença, a pessoa acaba entendendo como uma crítica a ela mesma, porque está tão impregnado na consciência dela que o valor X é algo que faz parte dela. Quando você critica esse valor, aquela pessoa ela entende mal, ela acha que é uma crítica a ela mesma. E aqui eu gostaria de citar dois exemplos, né? O primeiro, infelizmente, está muito em voga hoje em dia falar de racismo e tudo mais, mas, cara, para pensar, infelizmente, não faz muito tempo atrás, nos Estados Unidos havia leis que falavam, olha, negro não pode sentar nesse banco, negro não pode beber água nesse bebedouro. Cara, que absurdo. Na África do Sul, até pouco tempo atrás, existiam leis, olha, negro não pode passar por essa rua, se um branco vier, o negro tem que dar lugar. Coisas absurdas. Agora vamos imaginar uma pessoa com seus 20, 25 anos de idade, branca, que foi educado por seus pais brancos, numa família branca, que foi à escola, que ensinou valores racistas e tudo mais nessa época, e que a realidade mudou, simplesmente do nada, né? A gente não está mais naquela década de 60, na década de 80, na África do Sul. A realidade muda
Só que são pessoas que, infelizmente, acontece muito incapazes de aceitar a mudança. Ela foi tão fortemente educada de acordo com aqueles valores que ela não consegue mais abrir mão daquilo. E aí você vê que, claro, o preconceito, de modo geral, é característico de pessoas que têm uma baixíssima expansão da consciência. Tem um nível de percepção da realidade muito pequeno comparado com o todo, né? Comparado com todo o universo de realidade. Infelizmente, isso acontece muito. E aqui eu gostaria de citar a segunda história, que é, na verdade, esse processo de expansão da consciência e como ele opera. Portanto, vamos trabalhar com um exemplo para ficar mais fácil? Vamos imaginar um jovem de 17, 18 anos, que mora numa cidade interior, lá de São Paulo, Minas Gerais, uma cidade muito pequena. Então, para ele, na cabeça dele, a vida é aquilo ali. Talvez trabalhar na loja do pai, dar continuidade no serviço, ou quem sabe arranjar um emprego numa padaria, no açougue, pau ali, casar, ter 3, 4 filhos. Vida é aquilo ali, trabalhar na roça e tudo mais. Que, por sinal, tem muito seu valor e é algo louvável e tudo mais. Só que em determinado momento, esse cara, 17 anos, vou chamar de João, ele fala, não, eu acho que eu vou para a faculdade. E para a faculdade ele precisa ir para a cidade grande. E quando ele vai para a cidade grande, ele expande a consciência, ele vê um monte de coisas que antigamente ele não tinha conhecimento. E aí ele vê, cara, olha o tanto de shopping, de lugar, de opção, de entretenimento que eu tenho à minha disposição. Cara, a realidade é muito maior do que aquilo que eu imaginava. Olha o tanto de coisas que eu posso fazer e tudo mais. Ele fica maravilhado com aquilo. Ele passa na faculdade e aí ele tem que, em razão dos estudos, ele tem que aprender inglês. E quando ele aprende inglês, a expansão da consciência dele opera de novo. Então você observa que ele expande mais um pouco a consciência e a partir disso ele tem acesso a um conjunto de valores, de livros, de conteúdo que antigamente só em português ele não teria acesso. Aí vamos supor que esse João ele tem a oportunidade de fazer um intercâmbio para morar fora. E ele passa o intercâmbio e ele vai morar 1 ano em Londres. E ele expande novamente a consciência dele nesse caminho aqui, né? Sempre de dentro para fora. E ele, cara, eu tô morando em Londres, em questão de 4 anos, ele sai daquela cidade no interior, tá morando em Londres, conversando com alemães, com britânicos, com franceses, em inglês, e se distraindo, e vendo a vida de outras pessoas, a cultura de outros países. Ele fala, cara, a realidade é muito maior do que aquilo que eu imaginava, que louco. Agora imagine o seguinte exemplo, esse João, ele volta para a cidade dele para falar com seus antigos amigos, e aí ele vai contar aquelas histórias maravilhado, e é muito provável que aconteça que os amigos falam, pô, o João ficou arrogante, olha o tanto de coisa que ele está falando. Na verdade, isso opera porque o João aprendeu tanto sobre o mundo, expandiu tanto a consciência, que havia uma verdadeira incompatibilidade entre o modo como ele vê o mundo e o modo como seus amigos veem o mundo, muito mais restrito e limitado. E aqui é impossível não citar o paralelo que existe entre essa história e a alegoria da caverna de Platão, né? Quem não conhece. A alegoria da caverna é justamente isso. É um cara que ele observa as sombras na caverna, projetadas no fundo da caverna, e ele acha que é a realidade. Até que um certo dia ele consegue escapar dali, ele sai da caverna e ele olha a realidade, ele vê, cara, a árvore é muito mais bonita do que a sombra da árvore na parede. Cara, olha só, e os animais são muito mais bonitos. Ele volta para a caverna para contar para os outros, para chamar para a luz. Só que o que acontece? Os outros, com mente totalmente contraída, restrita, o matam, porque eles são incapazes de aceitar a diferença. E é isso que muitas vezes acontece. Imagine você que passou por um processo de expansão da consciência, de amadurecimento, porque você teve um filho, porque você morou fora, porque você se casou, porque você começou a ganhar um pouco mais. E aí, porque você teve esse processo, você observa que você não tem mais aquela compatibilidade de conversar com seus amigos de antes, daqueles assuntos superficiais. Você quer algo maior, você quer conversar sobre coisas novas e tudo mais. E aquelas grandes amizades que você tinha, aos poucos vão se desfazendo porque vocês têm níveis de consciência diferentes sobre como observar a vida. É muito interessante isso, né? E aí você pode me questionar, pô, mas Ítalo, qual que é, afinal de contas, aquele processo que gera o maior boom, a maior expansão da consciência possível? A minha humilde resposta para essa pergunta é a seguinte: a maior expansão da consciência possível é aquela que tem o maior impacto emocional dentro de você e aquela relativo àquilo que tem mais valor para você, certo? E o que tem mais valor para a gente na nossa vida? É justamente, penso eu, a nossa vida, né? Então as experiências de quase morte, e a gente tem vários livros contando sobre isso, na minha opinião são as experiências que conseguem acarretar o maior impacto de expansão da consciência possível, porque são pessoas
estão ali na beira de perder a vida, estava ali uma parada cardíaca, muitas vezes volta para a vida muito mais apaixonado pela vida, sabe? Teve uma expansão tão grande de conhecimentos daquilo que ela poderia ter vivido e não viveu, que ela volta muito mais grata, muito mais disposta a aproveitar a vida. E aqui eu gostaria de citar o exemplo, né, da Andressa Urach, uma pessoa que ela conta no livro, eu li esse livro em menos de 4 dias, e ela conta, cara, ela vivia na base da prostituição, o objetivo de vida dela era ter status, poder, dinheiro, ser famosa, e depois que ela teve a experiência de quase morte, ela mudou totalmente a percepção dela, né, sobre a realidade, sobre a vida, porque ela começou a enxergar a vida sobre uma perspectiva, um viés diferente. É como se eu falasse pra você, cara, esse pincel é preto. E aí você fala, cara, Ítalo, tu é burro pra caramba, hein? O pincel é vermelho, eu tô vendo vermelho. Só que, no final das contas, a gente vai continuar discutindo e não vai chegar a conclusão nenhuma, porque eu sou incapaz, e você também, de expandir a consciência para enxergar sobre a perspectiva diferente, uma prisma, e falar, cara, é verdade, também é vermelho aqui. E você, olha, também é preto aqui. Então, na verdade, expandir a consciência é você sempre buscar observar a realidade sob prismas diferentes. E, cara, na minha opinião, você não precisa passar por uma experiência de quase morte para começar a dar valor à vida. Você não precisa passar por uma experiência de dores muito fortes, né? Tem uma frase que eu gosto muito de citar, inteligente é quem aprende com os próprios erros, mas sábio é aquele que aprende com os erros dos demais. Isso é uma verdade muito grande e absurda, né? Imagine o quanto de possibilidade de acerto, de informações você pode acumular através de pessoas que já erraram e que, por ter trilhado um caminho mais cedo que você já observa, e por esse caminho é errado. Esse caminho aqui parece mais certo. E esse parece ser o caminho mais razoável, né, para a gente começar a observar a vida. Eu, particularmente, tenho a percepção de que a vida é um caminho constante de evolução pessoal. Se você me pedir para definir o sentido da vida, para mim o sentido da vida é esse. É buscar a todo momento ser melhor do que antes. E aí, indo diretamente à parte prática desse assunto, até porque eu não quero me enrolar aqui, se depender de mim eu falaria muito mais assunto, mas eu quero ir mais para a parte prática. E aí você pode se questionar, putz, beleza, mas como que eu expando a consciência? Quais são esses processos de expansão da consciência? Como que isso opera? Para expandir a consciência, a primeira coisa que você tem que fazer é querer expandir a consciência. Flexibilizar seus valores, seus conceitos, a perceber que aquilo pode frustrar um pouco a sua visão de mundo e que tudo bem. Enquanto você não tem a consciência de que é preciso mudar e você vive na ignorância, você não vai querer mudar. Triste, mas é a realidade. Então, uma vez que você adquire essa consciência de, cara, eu preciso tomar o primeiro passo, e aí você vai passar por alguns processos que vão te ajudar a expandir a consciência. E é o que eu listei, alguns desses processos que podem te ajudar. A dor, não apenas a dor física, mas a dor psicológica, emocional. O caso que eu citei da Andressa é um caso muito típico, né? A sua dor, ela te impulsiona a ser uma pessoa melhor. Isso é muito útil, muito válido. E o segundo aspecto que eu queria falar é a educação. Não apenas a educação formal, né, de ir para a escola, estudar, faculdade, doutorado, pós-doutorado, mas também a educação informal, as experiências de vida, são as viagens, os contatos com pessoas mais sábias do que você. Eu tenho muita sorte de ter um avô vivo ainda, de 93 anos de idade. Só para você ter ideia, meu avô nasceu em 1927 e ele é totalmente lúcido. Ele consegue facilmente relatar casos que aconteceram em 1930, 1937, quando ele tinha 10 anos de idade. Imagina o tanto de conhecimento que eu não consigo absorver de uma pessoa que tem uma visão de mundo gigantesca como ele, né? Então aproveite essas pessoas mais sábias e busque cada vez mais expandir sua consciência, aliando-se dela. A empatia, como eu falei, nada mais é do que a capacidade de enxergar o mundo através dos olhos diferentes, colocar-se no lugar de outras pessoas. E é algo muito útil, né? Como eu falei, sobre as diferentes observações que a gente tem sobre o mesmo objeto. E por fim, eu listei aqui o processo de sair da sua zona de conforto, né? Até mesmo nos pequenos detalhes, né? Antes eu achava que eu não gostava de correr. Depois que eu me forcei 2, 3 dias seguidos a correr, eu falo, cara, correr é bom demais. E agora, hoje em dia, eu acordo cedo para correr por paixão, sabe? Então, sair da zona de conforto é algo muito louvável se você quer ter diferentes percepções da realidade, né? O que isso pode me aportar de valor? Além de tudo isso que eu falei, existem sim alguns benefícios que eu citei aqui, que são esses aqui, ó. Autorresponsabilidade, como eu falei anteriormente. Nada mais é a percepção de que você é o único responsável pela mudança da sua vida. Você reivindica poder para suas ações. Você reivindica poder para si mesmo. Você deixa de se vitimizar e colocar a culpa no governo, na falta de educação, porque seu pai não te instruiu, não falou isso, para aquilo e tal. E você começa a olhar para você. Beleza, o que eu posso fazer
para ser uma pessoa melhor. O segundo exemplo é superar crenças limitantes. Eu, por exemplo, eu tinha a crença, eu era muito tímido, muito tímido. Até meus 21 anos de idade, eu era uma pessoa muito tímida. Eu tinha vergonha de olhar nos olhos das pessoas e perguntar as horas, de falar coisas básicas, banais. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso uma vez, a interagir com pessoas desconhecidas, comecei a me sentir confortável. Isso é uma sensação muito boa, porque até então eu colocava um limite para mim, ó. Falar com um desconhecido é algo que me bloqueia. A partir do momento que você consegue falar com vários desconhecidos e fazer amizade e tudo mais, aí o seu cérebro eleva o sarrafo e fala, beleza, mas falar com vários desconhecidos vai ser difícil agora. Aí você tem que elevar novamente o seu nível de desconforto, e aí meu cérebro fala, pô, beleza, mas gravar vídeo pro YouTube vai ser totalmente desconfortável. E eu tô aqui me pondo de frente pra câmera para falar com vocês. Isso é uma busca constante, né, de superar as suas crenças limitantes. E por fim, ter decisões melhores. Quando você expande a sua consciência, internaliza mais informações e é quase uma relação direta. Por internalizar mais informações, você tende a ter uma capacidade maior de tomar melhores decisões para a sua vida. E ao tomar melhores decisões, você tende a ter uma qualidade de vida melhor, certo? Então tomar boas decisões é o que define a diferença entre a pessoa que decidiu ser um empresário de sucesso e chegou no topo, ou a pessoa que decidiu entrar pro mundo do crime e acabou morrendo jovem, sabe? No final das contas, tudo se trata de decisões. Qual é a decisão que eu vou tomar? Qual é a decisão que eu tomo hoje? As micro decisões. Eu acordo agora ou ativo o efeito soneca? Eu vou pra faculdade ou eu começo a estudar? Eu abro meu negócio ou decido aprender o idioma? São essas pequenas decisões que fazem toda a diferença. Quanto mais você expande sua consciência, maior é a chance de você tomar melhores decisões. Então é basicamente isso, pessoal. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Estou totalmente aberto a críticas, pode colocar aqui nos comentários. Dá o like nesse vídeo. E é isso aí, pessoal. Tamo junto e até os próximos vídeos. Valeu!